Olá, corujinhas! Vamos resolver o nosso simulado interativo sobre figuras de linguagem. Meu nome é Wilka Paiva e sejam todos bem-vindos ao Foco no Concurso. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com os seus amigos e participe do nosso grupo no Facebook para você ter acesso a este simulado e a vários outros que a gente vai preparando aí ao longo dessa quarentena, tudo certo? Não se esqueça também de deixar o seu precioso, valiosíssimo like, deixa o seu joinha, não vai te custar nada para fazer isso, não é? Simples assim, vai lá e clica no joinha, no gostei, e assim você vai estar ajudando o nosso canal e vai estar também me motivando a fazer mais simulados, mais vídeos, para eu saber também se está funcionando a minha ajuda, se a minha ajuda está sendo útil, tudo certo? Antes das questões, preparei esse quadrinho aqui para vocês, tira um print aí da tela, guarda com você, é aquele momento assim rápido, né? É um resumão das principais figuras de linguagens mais cobradas nos concursos públicos, tudo certo? Então, tira aí, eu não vou falar de cada uma agora, a gente vai abordar algumas como comparação, polissíndeto, prosopopeia, uma antítese, uma metáfora, aliteração, serão as figuras de linguagens citadas aqui no nosso simulado. Primeira questão. Constata-se ideia de comparação na seguinte passagem do texto. Aí a gente vai procurar aquele que vai trazer a ideia comparativa. Alternativa A. A gente quer sobre a comparação, né? Um pouco maior do que os cartões comuns. B. Aqui estou para lhe prestar todos os serviços de que necessite. Na B não consta nada. Na C, caiu-lhe muito bem, também não. Na D, você já tem muitos paletós, também não. E na E, dê uma desculpa qualquer ao intrigado vendedor, também não. A única que traz uma ideia comparativa é a alternativa A, um pouco maior do que os cartões comuns. Então, algo é um pouco maior do que os cartões comuns. E assim a gente fica com a nossa alternativa A como correta. Estamos falando aqui sobre a comparação ou a símile. Ela compara dois seres fazendo uso do conectivo com, quase sempre, tá? Exemplo, esse líquido é azedo como limão. Então, o azedo do líquido está sendo comparado com o azedo do limão. Mas nem sempre vem com esse conectivo com, como vocês perceberam. Aqui a gente usou, a questão usou um do que, tudo certo? Questão 2. Assinale a alternativa correta em relação à figura de linguagem presente no trecho. Meu corpo vibra, buscas e medos e perdas e fantasias. Aqui você sentiu que já tem uma repetição de um conectivo, que é o nosso conectivo E. E e E. Meu corpo ele vibra, buscas, vibra medos, vibra perdas e fantasias. Tá? Então, a figura aqui predominante nesse trecho é o nosso polissíndeto. Tá aqui, na alternativa B, devido à repetição de conjunção E, da conjunção E. Ficamos aqui com a B, não é uma metáfora, nem uma metonímia e muito menos uma assonância, tá? Alternativa B correta. Temos o uso aqui do polissíndeto, consiste na repetição de conectivos ligando, né, termos da oração ou elementos do período. Então, é a repetição de um conectivo. Normalmente, vem sempre o conectivo e planta, e colhe, mata, e vive, e morre. Questão 3. Identifique a alternativa que contém um trecho ao qual se aplica uma figura de linguagem. Ele aqui não está interessado em saber qual figura você vai encontrar. Ele só quer que você diferencie um trecho denotativo ou um
de um trecho conotativo. A gente vai buscar aqui um trecho conotativo, que apresenta alguma figura de linguagem, e não seu uso real, né, das palavras. Alternativa A. Ela saltou em meio da roda com os braços na cintura. Denotativa aqui, não tem nada de figura de linguagem. B. Soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar. A B. A C. Fora trocar o vestido por uma saia. Também não. D. Feita toda de pecado, toda de paraíso, com muito de serpente e muito de mulher. E a E. Sapateava miúdo e cerrado, freneticamente erguendo e abaixando os braços. A gente aqui vai ficar com a alternativa D. É a única que apresenta o trecho no sentido figurativo. Tá? E aqui a gente tem, ó, feita toda de pecado. Nada é feito de pecado, nada é feito de paraíso, né? Com um pouco de serpente. Tô querendo dizer o quê? Que a pessoa tem um pouquinho de serpente, comparando ela com um pouquinho de serpente, né? Um gêniozinho do cão, digamos assim. Aqui você pode identificar também como uma antítese em relação ao pecado e ao paraíso, mas não foi isso que a questão te pediu. Ela só queria que você identificasse um trecho que apresenta uma figura de linguagem, e essa alternativa é a D. Questão 4. Nos versos em destaque, Chico Buarque utiliza imagens poéticas para descrever a saudade. O processo em questão denomina-se. Então, temos aqui, ó, o trecho, e o destacado é esse: que a saudade dói, latejada, é assim como uma fisgada no ombro que já perdi. Olha só, a saudade, ela dói, latejada, ela dói, né? Latejada como uma fisgada. Então, aqui tem claramente o uso de uma comparação, certo? Se você tira o como, vai ficar uma metáfora. E aqui a gente tem o como explícito, certo? Ó, como explícito. Então, a saudade, ela dói, latejada como uma fisgada, comparando claramente. Portanto, a gente vai ficar, ó, vamos em busca de uma comparação. Temos aqui a alternativa A, metonímia. A B, uma perífrase. A C, uma símile, e a D, um pleonasmo. Ué, cadê a comparação? Tá aqui, na alternativa C, símile, tá? A figura de linguagem comparativa, ela pode ser conhecida também como símile. Ó, já que o segundo termo da metáfora fisgada é precedido da conjunção comparativa como, comparando as duas ideias e criando a imagem poética. Alternativa C como correta. E temos aqui, ó, a comparação ou símile, compara dois seres fazendo uso do conectivo com. Tá? Esse líquido é azedo como limão. A gente já falou sobre isso anteriormente. Aqui sim usou o com. Lá na nossa outra questão a gente não usou o com, né? Usamos um do que. Questão 5. A expressão formando uma massa de texto emprega qual figura de linguagem? A metonímia, a personificação, a metáfora, uma hipérbole ou um eufemismo. Eufemismo é a ideia da suavização, a hipérbole é a ideia do exagero. Né? Tá lá naqueles balões, no segundo slide, que eu falei para você tirar o print. A personificação ou prosopopeia é a ideia de dar vida, atribuir a seres inanimados atitudes, qualidades de seres vivos, seres humanos, né? Seres animados. E a metonímia é um uso de uma palavra por outra. Eu costumo dizer que a metonímia a gente vai buscar meio que um sinônimo. E aqui não vem ao caso, né? Sobrou o quê? A metáfora, ó, formando uma massa de texto. Se você podia fazer também até sem ler isso aqui. Formando uma massa de texto. O que seria uma massa? A massa, ela não está sendo usada aqui no seu sentido denotativo, no seu sentido real, né? No seu sentido básico da palavra. O que seria a massa? É a junção de várias coisas. Uma massa de bolo. Você não junta farinha, ovo, água, né? Leite e tal. Você junta tudo e forma uma coisa só.
A mesma coisa isso aqui, formando uma massa de texto. Você lendo aqui o trecho, você vai entender que é como se fosse o Google, por exemplo, né? É um aglomerado de palavras, um aglomerado de textos. E aí junta tudo num lugar só. Um dicionário, né? Um livro, um artigo, enfim. A massa de texto está nesse sentido comparativo, uma comparação indireta, e aí a gente fica com a nossa metáfora. É um tipo de comparação em que não aparece um conectivo nem um elemento comum aos seres comparados. Tipo, a minha vida era um palco iluminado. Aqui o palco iluminado não está no seu sentido real, seu sentido básico, né? Palco, comparando a vida a um palco, é dizer que a vida é alegre, é colorida, cheia de vibrações boas. Um palco iluminado é isso. Um palco é colorido, é iluminado, é alegre, né? E assim a gente faz essa comparação indireta. Questão 6. No enunciado, ponto pacífico aqui, estar, tem prazo de validade, tem-se a ocorrência de qual figura de linguagem. Aí temos a metonímia, a personificação, a metáfora, a comparação, a hipérbole. O que a gente já falou? Hipérbole é um exagero. A comparação, agora ferrou, né? Comparação e metáfora. Temos a metonímia, não tem nada assim, meio que uma palavra no lugar de outra do mesmo sentido. Uma personificação também não tem. A gente vai ficar em dúvida entre metáfora e comparação. Ó, o ponto pacífico é que estar tem prazo de validade. O estar aqui. Aí aqui, por eliminação, você já tira quem? Comparação, porque você não está vendo o com, não está vendo um do que, não está vendo nada disso, não está trazendo esse sentido claro de uma comparação, né? Então a resposta vai ser o quê? A metáfora, é o estar, é o ponto pacífico, é que estar tem prazo de validade. Então é você estar em algum lugar, mas aquilo é momentâneo. O trecho aqui, se você parar para ler, ele fala sobre uma soberba de um chefe. Ó, o ponto pacífico é que estar tem prazo de validade. Hoje podemos estar em um emprego, em um cargo de diretoria, em uma cadeira de presidência, em uma posição de poder e assim por diante. Mas tudo isso é imutável e com os movimentos da vida amanhã podemos não estar mais, ou seja, tudo passa. É por isso que a gente não pode humilhar ninguém com o que a gente tem hoje, porque de repente amanhã a gente não terá mais. Então, ó, consciência, esse texto é muito real, é muito para o nosso tempo de hoje. Vamos pensar sempre no próximo, vamos pensar sempre em ajudar os outros, seja lá com o que for, tá? A minha contribuição é essa. Eu estou doando o meu tempo e o pouco que sei, não sei muito, não sou professora, tá? Estou aqui aprendendo junto com vocês. E assim a gente tem uma metáfora, tá? Esse estar, ele está aqui no sentido de comparar aquele momento em que você está por cima em relação ao texto, mas não é sempre que você vai estar ali. Em algum momento você pode cair, né? Então temos a metáfora e o estar, a palavra está sendo usada fora do seu sentido básico. Questão 7, o texto 2 apresenta momentos de lirismo e muita emoção. Avalie o trecho a seguir. Os medos de pequeno vêm nos assombrar. Os pesadelos vêm roubar o nosso suor de madrugada. A alternativa que contém a figura de linguagem apresentada no trecho acima é: aqui também não tá tão difícil assim, porque a gente tem assombrar e roubar. Só esse segundo aqui, depois da vírgula, os pesadelos vêm roubar o nosso suor, já mata a questão, porque pesadelo não rouba. Essa atribuição normalmente, né, é de um ser vivo e principalmente de um ser humano. Roubar é uma atitude humana que está sendo atribuída a um ser inanimado. Por isso a nossa alternativa vai ser o quê? Personificação, tá? Não temos uma metáfora, não temos uma comparação, não temos uma metonímia, não temos uma catacrese, nenhuma antítese, tá? Como temos aqui, comparação, uma prosopopeia, né? Uma personificação consiste em se atribuir a um ser inanimado ou a um animal ações próprias dos seres humanos, e essa ação de roubar
é do ser humano também. Se bem que alguns animais roubam, né? Meu cachorro é danado. Se der mole, rouba tudo. Vamos para a 8ª questão. No sentido figurado, a personificação confere características, qualidades e sentimentos de seres humanos a seres irracionais ou inanimados. O trecho em que a personificação não aparece, a gente vai buscar aquela em que não existe esse sentido, essa atribuição aqui. Essa personificação, a prosopopeia. Alternativa A. Lá embaixo, um rio esperava por ela. Rio não espera ninguém. Então, temos aqui a personificação na alternativa A. Ó. Rio esperar é uma atitude humana. Então, fora. B. Com seus raios a queimava de paixão. Essa sim, a nossa alternativa, ela não apresenta uma personificação. Ela apresenta aqui, ó, queimava de paixão, uma metáfora. Porque queimar aqui vai estar sendo usado fora do seu sentido básico, seu sentido habitual. A C, mas a nevinha continuava a olhar para o sol. A neve não olha, tá? D, cuidado, alertaram os flocos mais experientes. Flocos não alertam e também não têm experiência. E assim a gente fica com a alternativa B como nossa alternativa correta. Questão 8. Das alternativas a seguir, a que melhor descreve o balão do terceiro quadrinho é. Aí temos onomatopeia, interjeição, pleonasmo e metáfora. Terceiro quadrinho tá aqui. O A, né? Aqui, ó, é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, apontou e fez esse barulhinho aqui, né? Ah, pensou. Aí ela, esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto fala. Que tanto se fala, né? Então ele não está imitando o som de ninguém, nem de um animal, nem de um movimento de um aparelho, nem de nada. Aqui é uma simples interjeição. Muitas pessoas confundiram com onomatopeia, mas não vem ao caso. Temos aqui uma interjeição. Se tivesse aqui atribuindo um movimento de um som, o gato fez miau miau, aí beleza. Mas aqui realmente foi uma interjeição no quadrinho, tá? Questão 10. A figura de linguagem utilizada no poema é, ó, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias de violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Aqui a gente tem o que? Uma comparação, uma metonímia, uma aliteração, um apóstrofe, né? Essa D, apóstrofe, ele pode ser comparado com um vocativo. Comparado, é só uma dica para você ficar atento. Não é uma comparação, também não é uma metonímia. O que a gente tem muito claro aqui? A gente tem uma repetição de sons consonantais. Ó, vozes veladas, veludosas. O V e o L, eles aparecem muito. E assim a gente fica com a aliteração. O que seria uma aliteração? Ó, a repetição de sons consonantais. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ó, R, 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 R. Tá? Se fosse sons vocálicos, a gente chamaria de assonância. Como é um som consonantal, é conhecido como aliteração. Tudo certo? Gostaram do nosso simulado? Então participe do nosso grupo no Facebook. Fique atento que a gente vai postar mais alguns simulados daqui para frente, tá? Deixe também o seu precioso like e nos ajude. A nossa mensagem de hoje é: toda conquista começa com a decisão de tentar. Você já teve uma conquista hoje, que foi assistir a este vídeo e também foi de responder o nosso simulado, e cada dia vai ser uma nova conquista, porque o importante é que você tente, acredite em você. E a vitória, ela é feita de quedas, de erros e acertos. Você cai, você vai se levantar, você vai errar, você vai acertar. Dia após dia, vamos construindo aí a nossa muralha. Tudo bem? Até a próxima, bons estudos, fui!